A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. É bem cedo, o sol ainda está se levantando, então tá um pouquinho escuro, a minha iluminação não é tão boa e eu tô um pouquinho resfriada. Mas o Senhor, mais uma vez, me levantou, mais uma vez eu tenho que engrandecer o nome dele, porque eu estou de pé e eu posso falar sobre o nosso Deus, que nós possamos engrandecer o nome dele e agradecer pelos feitos dele na nossa vida, porque se temos fôlego de vida, né, é graças ao nosso Senhor. Se hoje estamos acordados, é graças a ele. Precisamos agradecer. A palavra que o Senhor me trouxe hoje para meditação, mais uma vez em Jonas, só que dessa vez no capítulo 3, e ele fala acerca da palavra de arrependimento. Jonas é chamado pelo Senhor para ir a Nínive e levar a mensagem. E Nínive era uma cidade em que para percorrê-la toda uma pessoa andando a pé levaria 3 dias. E ele vai anunciando a pé ao povo. E diz assim, primeiro veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia. Andou por 1 dia. E pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Eles creram na palavra de Deus, que Deus mandou dizer por meio do profeta Jonas, que viria a destruição para aquela cidade. Jonas 3:7 fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, não comam, nem se lhe dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Clamarão fortemente a Deus e se converterão dos seus maus caminhos, se arrependerão. E no capítulo 4 de Jonas, verso 11: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? O Senhor está dizendo: não hei eu de ter compaixão? Eles se arrependeram quando ouviram a palavra de Deus, anunciando que o Senhor iria vir com a espada que destruiria a cidade por causa da maldade deles. E Jonas fala com eles, o rei percebe, fala: proclamem um jejum, clamem a Deus fortemente, se convertam dos seus maus caminhos. Quem sabe assim o Senhor não mude de ideia. E o Senhor responde: não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive e dos 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Às vezes nós não temos discernimento, nós não percebemos o mal que temos feito. A palavra que o Senhor tem me dado é: arrependam-se. A palavra que o Senhor tem me dado e me mostrado em sonhos é de destruição, é de morte. Mas Ele fala: levanta um clamor. Eu levanto as minhas mãos para o alto e clamo ao Senhor. E assim como Jonas, eu falo: arrependam-se. Arrependam-se. Quando eu era mais nova, adolescente, o Senhor, Ele sempre
vinha com palavras mais duras de correção, de arrependimento, para eu falar, né, dessas palavras. E eu sempre fui uma criança e adolescente, e até adulto, muito mais assim, meiga, mais dócil, mais... E para mim, dar palavras de correção, de arrependimento, eu sempre tive muito temor e medo do que os outros iriam pensar. Só que uma vez o Senhor falou, não uma só vez, mas algumas, me deu a palavra em Ezequiel 33. O que diz essa palavra? Olha, e veio a mim, Ezequiel 33, a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se, continuando aqui, se o atalaia não avisa, aquele que foi constituído por atalaia não avisar ao povo, o sangue que veio sobre ele será requerido da mão do atalaia. Se Deus tem me dado palavras de anuncia ao povo sobre arrependimento e tem me mostrado sobre a justiça dele sobre a terra, tem me mostrado em sonho para levantar um clamor e clamar pelas vidas. Não é fácil. Não é fácil a gente ver destruição, a gente vê coisas que não são boas, mas eu digo, Deus não quer isso. Deus não quer destruir, Deus quer restaurar. Mas para isso nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Nós precisamos nos dobrar diante de Deus, dobrar os joelhos, se dobrar. O Senhor não quer destruir, Ele quer sarar a terra, mas por causa da justiça dEle, muitas das vezes nós vemos na Bíblia que Ele manda a espada. Mas o desejo do Senhor não é esse. Porque se o desejo do Senhor fosse destruir, Ele não teria enviado o Filho dEle para nos salvar. O desejo do Senhor não é destruição. O desejo do Senhor é restauração, é vida nele, em Jesus. E nos manda e nos orienta a andar na justiça, sermos retos de coração, buscar tudo aquilo que é bom, reto e justo. E o Senhor tem dito, levante um clamor para que haja arrependimento. Porque se eles ouvirem a minha voz, eles viverão. Mas aqueles que não derem ouvidos, o sangue será sobre a cabeça deles. Eu não posso deixar de anunciar, se Deus está mandando eu anunciar. Que nós possamos nos dobrar verdadeiramente, levantar um forte clamor, jejuar. Aleluia, jejuar, para que nós possamos nos converter dos nossos maus caminhos. Porque sim, eu deixei muitas das vezes, quando adolescente, de falar a palavra de Deus, quando vinha a palavra de arrependimento, de correção, porque eu não queria frustrar os homens, mas eu não posso frustrar a Deus, e eu não posso deixar vir sobre mim uma culpa de vidas. Amém? O Senhor, Ele nos ama, Ele nos guarda. Tenha confiança nisso. O Senhor, Ele te ama e Ele te guarda. Mas Ele te chama para andar com Ele em retidão.
Ele te chama a largar tudo aquilo que é mal. Ele te chama a largar a violência, o ódio, o rancor, a mágoa. Ele te chama a andar com Ele todos os dias. E não há lugar melhor do que estar na presença de Deus. Ele é o nosso Pai. E como um pai corrige um filho, por amor a ele, um pai não corrige um filho porque quer maltratá-lo. O pai corrige um filho porque sabe o caminho que leva à morte, o caminho que leva à vida, sabe o que vai fazer bem, o que vai fazer mal. O nosso pai, ele nos corrige porque ele sabe o caminho que vai levar para a morte e para a vida. E ele quer o nosso bem, e ele nos ama, e por nos amar, ele nos corrige. Porque se nós não somos corrigidos, pode ter certeza que é porque Deus já falou tanto conosco e nós não demos ouvidos. Então, ele deixa a nossa vontade, que é que a gente não quer estar com Deus. Então, ele aceita, eles não querem, não me querem, então eles não vão mais me ouvir. Mas se o Senhor ainda tem te corrigido, ainda tem falado contigo, saiba que você é filho e filha dele. E porque você é dele, ele te corrige. E porque ele te ama, ele te corrige. Porque ele quer o nosso bem, ele quer o seu bem. Não veja palavras de correção e de arrependimento como palavras más. Amém? Que a graça e a paz e a misericórdia de Deus esteja sobre a tua vida. Que nós possamos nos prostrar, que nós possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e que possamos jejuar, para que assim o Senhor derrame da misericórdia dele, para que assim o Senhor derrame, né, do avivamento sobre essa terra. Todo avivamento começa com os joelhos dobrados, com um forte clamor, com forte adoração ao Senhor. Que nós possamos nos prostrar e adorar e clamar com fervor ao nosso Senhor. E que o Espírito Santo dele seja derramado como chuva sobre toda essa terra. Eu profetizo em nome de Jesus e eu creio que será derramado. Mas precisa começar em nós, com o dobrar dos nossos joelhos. Precisa começar em nós, com o jejum. Eu vou começar um jejum. Eu não tinha pensado nisso, mas eu vou agora e estou anunciando para que quem quiser começar comigo, de 21 dias. Assim como Daniel, por respostas de Deus, por direção dele, para a gente saber o que Deus quer que façamos, o próximo passo. O primeiro passo é nos prostrarmos, é nos curvarmos, dobrar os nossos joelhos em oração e jejum. O segundo passo vai vir da resposta de Deus, o que Ele quer de nós. E esse jejum, assim como Daniel buscando respostas, será de 21 dias, em que nós não comeremos nada saboroso. Nós não comeremos nada com açúcar, que tenha açúcar doces, né, em geral, nada saboroso. Amém? Se você quiser fazer esse jejum comigo, se sentir no teu coração o Espírito Santo te tocar, então faça. E eu creio que teremos respostas do nosso Senhor. Amém? Que o Senhor possa falar mais aos nossos corações. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E que Ele continue nos guardando e nos amando e tendo misericórdia. Nós precisamos e dependemos dEle. Assim como eu disse no início desse vídeo, temos que dar graças a Ele, porque
Se temos fôlego de vida, é por causa dele. Tudo é por ele, para ele e para a glória dele. Amém? Tchau.